Cresça para crer, creia para viver. Essas duas frases expressam bem o propósito e a mensagem do Evangelho escrito pelo apóstolo João, o Evangelho segundo João. Temos pensado neste Evangelho, olhando através deste prisma, porque este foi o propósito da razão dele ter descrito este Evangelho. Nesta noite nós vamos caminhar um pouco mais e vamos ler no capítulo 3, versos 22 a 36, e procurar ouvir o que o Senhor tem para nós, essa porção da sua palavra. Antes vamos recordar o que o apóstolo João diz já no final deste evangelho, deste livro, o quarto evangelho no Novo Testamento, lá no capítulo 20, versos 30 e 31, ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes que estão no livro foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eis o propósito, a razão, porque João tomou o trabalho e se deu a esse desgaste até de sentar e escrever o que ele escreveu. Vamos então atentar com cuidado para a palavra de Deus, do Evangelho de João. E antes de ler o texto desta noite, no capítulo 3, quero retroceder um pouquinho, recordar algumas outras coisas que João já disse. Ele disse no capítulo 1 que Jesus Cristo é o Logos, logo ali iniciando o seu livro, capítulo 1, verso 1 em diante, vai falar que ele é o Logos, esta expressão daquilo que então sustenta e também criou o universo. E ele vai dizer que sem Cristo nada do que foi feito teria sido feito, tudo dependeu dele. E ele continua falando de Jesus no capítulo 1, ainda no verso 29, ele narra o seguinte, e ele fala agora de João Batista. João, o apóstolo, diz: no dia seguinte, João Batista viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: depois de mim um homem virá que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. João Batista aparece aqui, e depois então outros eventos acontecem. No texto que vamos ler nesta noite, João Batista reaparece mais uma vez no Evangelho de João, mas ainda no capítulo 3, no capítulo da nossa leitura, recordando também mais um trecho deste capítulo que já meditamos e que vem antes do que vamos ler hoje, no verso 1 até o verso 3, a narrativa do encontro de Jesus com aquele líder religioso. E se viu até ali em Jerusalém chamado Nicodemos, se diz a narrativa, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no capítulo 3 ainda, no verso 14, Jesus explica em que base e que meio esse novo nascimento que possibilita a chegada ao reino de Deus acontece. Em cima do que? Mediado pelo que? Diz o verso 14, Jesus falando: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E esta expressão ser levantado, o Filho do Homem ser levantado, se referindo àquilo que aconteceu nos dias de Moisés, séculos antes, quando o povo de Israel peregrinou no deserto e se levantou aquela serpente de bronze.
Jesus explica no capítulo 12 desse mesmo evangelho que ele se referia à forma com a qual ele seria morto, a sua crucificação, ser levantado. E ali então há um paradoxo: ser levantado, a morte de Cristo, mas levantar também a ser exaltado. No evangelho de João, a glória de Cristo se manifesta quando ele é morto, é levantado. Então a ressurreição e a vitória sobre o pecado e o poder do maligno em nossas vidas, a exaltação de Cristo. E agora então o nosso trecho nesta noite, no capítulo 3, começando com o verso 22, vamos até o verso 36. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para o fato que há dois Joãos aqui presentes. Temos João, o apóstolo, João, o evangelista apóstolo, que escreve esse evangelho, é o autor dessas verdades aqui. Mas ele fala, já falou, eu disse, e volta a falar agora sobre um outro João. Ele se refere ao João Batista, aquele que não foi o apóstolo, mas aquele que veio para anunciar a chegada de Jesus Cristo. Pela segunda vez, João Batista aparece no evangelho de João, mas é a última vez que ele aparece, mesmo porque ele menciona que João Batista logo é levado à morte por Herodes, é decapitado. Palavra do Senhor então, João capítulo 3, a partir do verso 22. Palavra de Deus lhe encontra nesta noite, que cada coração se abra a palavra nesse momento. E diz assim a narrativa: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João Batista também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João Batista ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. No verso 30, a declaração histórica, tremenda de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o verso 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. As Olimpíadas estão à porta e o que é que se busca principalmente na Olimpíada a não ser o ouro? O primeiro lugar, o lugar mais elevado no pódio. Dias de se crescer. O sonho é crescer diante de todos, ao ponto de
ser colocado no lugar mais honroso, mais elevado, no pódio, diante de todos os holofotes e câmeras, e receber a medalha de maior consideração, simplesmente a medalha dourada. Eu quero crescer, é o alvo. Eu quero aumentar, é o objetivo. E diante desse cenário, quando lemos esse texto de João Batista, somos colocados diante aqui de uma contraposição chocante. João Batista vem e diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ninguém quer diminuir para o outro crescer. Mas João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Na vida, a corrida é para crescer, crescer acima de todos. É a grande corrida que move o mundo e o pensamento, a mentalidade do mundo. E agora temos aqui João Batista numa expressão que se contrapõe, até contradiz toda essa postura e diz: é necessário que ele cresça, eu quero diminuir. Mas que diminuição é esta? Que crescimento é este? Do que é que João Batista está falando? Do que é que o texto nos fala? Bem, não há dúvidas, é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça. E ele deve crescer então na sua vida, como era o alvo e aconteceu na vida de João Batista. A mensagem da palavra de Deus nesta noite, não há dúvidas para a sua vida, a vida de cada um que aqui está, é esta: ele deve crescer na sua vida. Ele deve crescer na sua vida. Talvez isso seja até pela primeira vez algo que vem contradizer tudo aquilo que o mundo colocou em você, de querer sempre crescer e crescer, se possível crescer acima dos outros. E nesta noite a palavra de Deus diz a você que você precisa de uma experiência onde o alvo, o objetivo não é você crescer, é você diminuir e ele crescer na sua vida. E a palavra de Deus então o convida a entrar por esse caminho, essa experiência nesta noite, e maravilhoso será, maravilhoso de uma forma como nunca aconteceu na sua vida, a experiência de ele crescer na sua vida e você então entender que você precisa diminuir. Ele deve crescer na sua vida. De que forma isto deve acontecer? Como isso deve acontecer? Como que aconteceu, como era, de que forma aparece aqui na mensagem de João, retratando João Batista, e depois a partir do verso 31, onde o texto dá a entender que é o João, o apóstolo, que fala, refletindo sobre o que João Batista disse. Enfim, na mensagem toda desse texto, de que forma isto deve acontecer? Ele deve crescer na sua vida de forma absoluta. De forma absoluta. Os discípulos de João Batista tiveram uma discussão, diz o texto, com um certo judeu. Bem, lá no capítulo 1 nós já lemos, Jesus Cristo vem, tem um encontro com João Batista, é batizado por ele, e naquele batismo João Batista diz: este é aquele que deveria vir, é o Cristo. Eu vim anunciando isto, e agora foi revelado a este, aquele que era esperado, a grande esperança, a promessa de Deus. Eu era apenas uma voz que anunciava a chegada dele. Ele é o Cordeiro de Deus ao mundo. E João Batista continuou o seu ministério de preparação da vinda de Jesus, convidando o povo ao arrependimento. E o Senhor Jesus Cristo então começa o seu ministério também. E aí, naquela discussão entre os discípulos de João Batista e aquele judeu sobre a questão de purificação, porque os judeus praticavam muitos atos de purificação, inclusive alguma forma de batismo. Vem a questão do batismo relacionado a Jesus Cristo, o que ele estava fazendo lá. Enfim, de alguma forma a coisa caminha para o fato de que Jesus Cristo estava batizando e as multidões estavam indo atrás dele. Isso incomoda os discípulos de João Batista e eles vão questioná-lo e dizer: mestre, aquele que você batizou agora está atraindo muita gente e estão incomodados com isso. O que é que acontece aqui? Um tipo de inveja?
como que o movimento do outro que sai daqui está crescendo mais do que o nosso aqui. Como se no reino de Deus fosse possível esses tipos de competição, ainda que nós encontramos isso de forma muito comum no coração humano. Às vezes dentro das igrejas há isto, às vezes entre igrejas há isto. Isto não pertence ao ser humano, mas a verdade é que João Batista diz que não faz nenhum sentido esta preocupação deles, esta consideração deles. Ele está batizando, todos estão se dirigindo a ele, e João Batista diz que ele se alegra com isto, porque ele é o Cristo, ele é o Cordeiro. Não há nenhum sentido de nós entrarmos numa concorrência. Nós já perdemos de saída, se podemos colocar assim, porque o que nós estamos fazendo é simplesmente preparando o caminho para ele. Ele é único, ele é único, a ele pertence este ir à frente, este crescer e ir procurá-lo. É o caminho, é para onde as pessoas devem ir. O meu trabalho, João Batista, é apenas transitório, é de servir de forma então absoluta. Ele deve crescer. E aqui nós encontramos João Batista dizendo que ele veio para anunciar e para servir, e que ele precisa diminuir. Isto é, João Batista está dizendo o quê? Eu estou aqui, eu vim para servi-lo. Isto envolve um quebrantamento, porque no orgulho humano de querer ser o primeiro e crescer numa corrida mundana, somente o quebrantamento haverá de transformar o coração humano em um coração de servo, para então conhecer a Jesus Cristo e conhecer nele o propósito de vida. João Batista diz: eu vim para isto, para servi-lo, este é meu propósito de vida, esta é a razão da minha existência. De forma absoluta, então, ele deve crescer. Eu preciso diminuir. Eu sou aquele que foi enviado adiante dele, apenas o sirvo. Ele precisa crescer, eu preciso diminuir. Lá no capítulo 3, quando João Batista fala de Jesus Cristo, ele diz que ele não era digno nem mesmo de desatar as correias da sandália de Jesus. Esse trabalho, que era o trabalho que era entregue ao menor dos escravos da casa naqueles dias, João Batista diz: e com relação a Jesus Cristo, não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele precisa crescer, eu preciso diminuir. De forma absoluta, é preciso que ele cresça na sua vida, como cresceu na vida de João Batista, porque é assim que deve ser na vida de todo ser humano. É necessário que Jesus, o Cristo, cresça. Ele deve crescer na sua vida de forma absoluta, de tal forma que se torne até motivo de alegria. Quando João Batista diz que ele chegou e que ele deve crescer e que ele deve diminuir, ele diz que inclusive isto é motivo de alegria para ele. Ele vai buscar a figura matrimonial, ou do enlace matrimonial, do casamento. Nossos dias são dias tristes, perdemos cada vez mais o conceito e então a preciosidade do enlace matrimonial, do casamento. E paralelo a isto, também o lado digno, precioso, fundamental do sexo vai se perdendo. Enlace matrimonial tem tanto valor quanto, por exemplo, se combinar um passeio à praia, um piquenique. Sexo não é muito diferente de se comer um prato de lasanha. Não era assim naqueles dias, não deve ser assim nos nossos dias, porque sofremos com essas mudanças, não são do plano de Deus, e essas realidades, sexo, enlace matrimonial, não é esta experiência barata. Mas nesses dias a coisa era muito séria, uma seriedade tremenda nestas experiências que tocam profundamente o ser humano e a sociedade, inclusive. E qualquer outro caminho traz danos terríveis. Mas aqui ele diz que Jesus Cristo crescer é o motivo de alegria dele, porque ele, João Batista, é como o amigo do noivo. Na cultura judaica havia a figura do amigo do noivo.
não temos na nossa. O amigo do noivo tinha uma série de funções durante a cerimônia matrimonial, que eram cerimônias muito mais longas do que as nossas. A festa não durava apenas uma noite, mas dias. Ele presidia sobre essa festa, ele auxiliava o noivo, era ele que levava a noiva para o noivo. Inclusive, havia um momento quando eles eram conduzidos à câmara nupcial, a sua primeiro momento de lua de mel, e o guardião da câmara era o amigo do noivo. E aqui ele fala sobre a alegria do amigo do noivo quando ouve a voz do noivo apresentar-lhe a sua noiva. A alegria dele é esta: eu estou aqui para isto. A noiva agora encontra o noivo, o meu amigo recebe a sua esposa. E ouvir a voz do seu amigo recebendo a sua esposa era a alegria dele, o amigo do noivo. Eu estou aqui para isto. Eu estou aqui para tomar o lugar do noivo. Estou aqui para ver a alegria do noivo, meu amigo, e da sua nova esposa. A preciosidade do laço matrimonial, tão precioso que no Velho Testamento, muitas vezes Israel é a esposa, Deus o marido. E quando chegamos ao Novo Testamento, a igreja é a noiva, Jesus Cristo é o noivo. E a Bíblia nos fala inclusive de um dia haverá um grande matrimônio. E João Batista diz: esse é o noivo. E eu estou aqui apenas para apresentar o noivo à noiva, a Israel que haverá de rejeitá-lo, e a igreja então. Por isso é a minha alegria maior. Eu estou aqui para isto, para vê-lo crescer, para ver a obra dele se concretizar, ele formar a sua noiva e o seu projeto, que só nele pode ser formado. Então é necessário que ele cresça. De que forma? De forma absoluta. De forma absoluta. Minha vida é para ele. Ele é a razão, é a minha alegria. De forma absoluta. Mas por que ele é digno de tal servir, desta entrega que João Batista faz? Por que Jesus Cristo é digno disto? Deste crescer e crescer de forma absoluta? E por que tanta alegria no fato do noivo encontrar a noiva? Há muito a ser dito sobre esse noivo, há muito a ser dito sobre este Cristo. Ele deve crescer na sua vida, pois ele é simplesmente a presença de Deus. Simplesmente a presença de Deus. Qual é a procedência dele? A procedência dele é celestial. Diz ele no verso 31, aquele que vem do alto. E ainda no verso 31 ele vai repetir a mesma frase, mas mudando a última palavra: aquele que vem dos céus. Aquele que vem do alto, aquele que vem dos céus. Este, meus discípulos, que vocês estão comentando, estão aí incomodados com o crescer da obra dele, deixe-me dizer que ele é simplesmente alguém que procede dos céus. Ele é a presença de Deus que desce a nós. E vai dizer aqui o evangelista, que o Pai ama o Filho. Nós às vezes usamos popularmente a expressão filhos de Deus. A Bíblia, particularmente no Evangelho de João, diz que isso é correto para aqueles que estão em Cristo. E aí temos os filhos no plural, mas aqui há o filho no singular, com este artigo definido, o filho. Não é alguém que pertence a essa categoria dos filhos. No Evangelho de João isso fica muito claro, que se trata de uma filiação única, distinta. E aqui pai ama o filho, é um amor especial, um relacionamento especial. E no Evangelho de João vai ficar muito claro esta dinâmica e esta existência que os teólogos na história definiram como trindade. Esse Deus único que coexiste ou existe
nas três pessoas, e esse relacionamento íntimo, tremendo, isto que permite o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, também no Novo Testamento, não no Evangelho, na sua primeira carta, dizer: Deus é amor, isto é, Ele é amor. Ele não apenas experimenta amor, não apenas manifesta amor, mas Ele é, isto é, a essência. A essência é parte intrínseca do seu ser amor, porque na eternidade, Deus é o amor na forma das três pessoas. E aqui então o Pai ama o Filho. Ele é a própria presença de Deus. Deus se manifesta a nós na pessoa do seu Filho, o Filho amado, aquele que é um com Ele. E aqui esta plenitude espiritual em Jesus Cristo. Diz o verso 34, Ele dá o Espírito sem medida. Deus concede ao Filho o Espírito sem medida. Alguns intérpretes, olhando a variação textual dos manuscritos antigos, entendem que aqui estaria dizendo que Jesus Cristo dá o Espírito sem medida para os crentes, mesmo que fosse esse o caso, aí daria a Jesus então essa autoridade absoluta sobre o Espírito Santo, o que daria a Ele também da mesma forma esta condição divina. Ele então é a presença de Deus entre nós, mas a nossa versão aqui diz que Deus dá o Espírito sem limitações para Jesus Cristo. Entre os judeus, o profeta era aquele que recebia a parte do Espírito Santo, por isso ele podia manifestar a mensagem de Deus. O profeta falava a mensagem de Deus, porque sobre ele havia uma parte do Espírito Santo, de alguma medida estava sobre ele o Espírito Santo. Mas agora aqui diz que em Jesus Cristo o Espírito Santo é sem limitações. Esta plenitude espiritual que só pertence a Deus. E esta mensagem dele então é exaustiva. Diz que ele fala as palavras, diz o texto. Preste bem atenção. Um artigo também definido no plural, não apenas tem algumas palavras, não apenas tem parte da mensagem, mas as palavras superiores, exaustivas, as palavras de Deus estão com ele. E aí então não poderia ser diferente as outras colocações. Diz o texto, o Pai entregou tudo em suas mãos. Se no capítulo 1 eu já citei, diz que nada que foi feito sem ele se fez. Aqui diz o Pai entregou tudo nas mãos dele. Uma função que somente Deus pode ocupar dentro do mistério da Trindade. Domínio total. Todos os seres humanos, todo o universo, tudo é tudo, absolutamente. Ele entregou tudo em suas mãos. Sobre quem falaríamos isto? Sobre quem já se falou isso na história? Tudo foi entregue nas mãos dele. Tudo, absolutamente tudo. Do passado, do presente e do futuro. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós não vemos. O que é orgânico, o que é inorgânico. Tudo, seres humanos e outros animais. Toda a criação e acima da criação, tudo foi entregue nas mãos dele. O domínio total. Quem seria esse a não ser Deus entre nós? Por isso, a outra conclusão se sucede logicamente, diz o verso 31, o evangelista refletindo sobre tudo isto: aquele que desceu dos céus está acima de todos, diz o verso 31. Se tudo foi entregue às mãos dele, é o Filho amado do Pai, é aquele que desceu do alto e dos céus, então aquele que veio dos céus está acima de todos, acima de todos. Eu pensava que Jesus Cristo era um fundador de religião, e lá no panteão dos fundadores de religião, ele estava lá meio igual com os outros fundadores de religião. Não, acima de todos, o Senhor Jesus Cristo é incomparável. É Deus entre nós.
ele deve crescer na sua vida, pois é a presença de Deus. É a presença de Deus. Mas isto, note bem, não foi um acidente na história. Um belo dia, Deus se manifestou em Jesus Cristo. Já seria tremendo, mas não é isto. Não é também uma descoberta tardia, como, por exemplo, os fundadores de religião nascem e depois dizem que na evolução da sua vida, um dia lá começaram a ter certas meditações e chegaram a algumas ideias, dizem que tiveram algumas revelações, e aquilo que eles nunca pensaram antes acabam sendo o fundador de uma religião. Não é isso o que acontece com Jesus Cristo, o que o Evangelho fala. Jesus veio através de um plano, uma obra preparada por Deus há muito tempo. E veio para que solução? Ele deve crescer. Ele deve crescer na sua vida por ser ele a solução delineada. Ele é a solução delineada. João Batista diz: não sou o Cristo. Não sou. Sou enviado adiante dele, isto é, ele é o Cristo. O Cristo, a figura fundamental da história do povo de Deus, Israel, antes da chegada de Jesus Cristo. O Cristo, já prometido lá no Gênesis, quando o ser humano fracassa diante de Deus. E lá o Senhor já promete a libertação um dia, e ele então desenvolve a história da salvação dentro da história humana, até que tudo deságua na chegada do Cristo prometido. O Cristo prometido, João Batista é identificado no capítulo 1 como aquele sobre quem Malaquias, o último dos profetas, falou lá no capítulo 4, o último livro profético antes dos evangelhos, 400 anos antes de Cristo. Isaías, 700 anos antes de Cristo, também falou sobre João Batista como a voz que clama no deserto, preparando o caminho do rei. Tudo isso aparece antes, no capítulo 1 aqui do Evangelho de João, se referindo às profecias sobre João Batista. Tudo isto, este precursor, este anunciador, que é João Batista, anuncia o quê? Por que ele vem? Para anunciar o quê? Anunciar aquele que é o Cristo. Diz ele então: eu não sou o Cristo, eu sou enviado adiante dele, ele é o Cristo. Vocês estão preocupados que as pessoas estão indo atrás dele? Deixe-me dizer, é preciso que eu diminua e ele cresça, porque ele é o Cristo. O Cristo, o Messias, isto é, o escolhido de Deus, o enviado de Deus, aquele prometido pelos profetas. Por quê? Há um problema com o ser humano ou não há? Poderíamos perguntar: há um problema com a humanidade ou não há? Mas se há com a humanidade, é porque primeiro passa pelo ser humano na sua individualidade. Ninguém nega que há algo errado. Qual é a solução? O ser humano tem um desacerto com a existência, com as realidades da existência, com a realidade do seu ser, os seus atalhos morais, a sua pequenez diante de uma existência, uma realidade que extrapola ele, a sua vida breve e finita diante de uma perspectiva infinita. Enfim, o que há de errado, o que está errado com o ser humano nesse drama existencial e espiritual dele. Por que as religiões estão aí? Porque este problema existe, há um desacerto e há perguntas. Então se levanta este e aquele querendo dar a resposta, mas a palavra de Deus nos diz que a resposta é o próprio Deus, e o Deus com o qual o ser humano rompeu, e esse Deus em graça e misericórdia se move na história, e para buscar e resgatar o ser humano nos seus caminhos perdidos e confusos, longe dele, e isto através da figura do Cristo prometido. Aquele que também é chamado o Cordeiro de Deus pelo próprio João Batista. O Cordeiro, aquele animal que era sacrificado pelo pecado humano, mas o livro de Hebreus do Novo Testamento vai nos dizer que os animais sacrificados eram apenas sombras, figuras
lembrando e prometendo o sacrifício perfeito e único, suficiente, que nunca mais seria repetido, a pessoa de Jesus o Cristo. Ele é a solução delineada, prometida por Deus, e agora João Batista diz: se cumpre, se cumpre. Não um acidente. Jesus não virou o Cristo porque as circunstâncias da história e sua habilidade levou ele a isto. Não, ele não é também alguém que teve uma descoberta tardia. Um belo dia ele começou a meditar, encontrou uns pensamentos mais profundos e diz: eu vou passar isso para os outros, e aí virou o Cristo. Não, é um projeto, um plano, uma história delineada por Deus. Incluía a pessoa do precursor João Batista, a voz que clama no deserto preparando, e agora ele disse: cumpre. Eis aí o Cristo. Não sou eu, ele é o Cristo. Sendo Cristo, note bem nesse texto, Jesus Cristo é o divisor de águas, é o divisor dos destinos. Diz o verso 36, diz algo que já foi dito antes neste evangelho: quem nele crê tem a vida eterna, quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Muitos pensam que Jesus Cristo, se pensarmos numa rodovia, seria como um marcador de quilometragem: quilômetro 1, 2, 10, 20, 30, 50. Eu vou fazer meus esforços olhando para ele e tal, eu vou subindo um pouquinho aqui, vou avançando. Jesus Cristo não é um marcador de quilometragem, ele é uma placa de bifurcação. Quando nos deparamos com ele, vamos para a direita ou para a esquerda, e isso tem consequências diametralmente opostas, e a diferença é tremenda. Ou é a vida eterna, a expressão de João Batista, João, o evangelista, o escritor do evangelho, João, a vida eterna, a vida com Deus, a vida de uma qualidade distinta, sim, para sempre, mas principalmente uma vida de qualidade e natureza diferente, ou sem a vida, debaixo da ira de Deus. Entender a graça de Deus que se manifesta em Cristo, o Cordeiro dado por nós, segundo o projeto de Deus, não deve ser nunca para nós uma desculpa, uma racionalização de que Deus é um Deus que abandona qualquer conceito de justiça e julgamento da mentira, do erro, daquilo que não é correto. A começar pela verdade, ou melhor, a afirmativa, que se recusa a reconhecer Deus e a necessidade do perdão e misericórdia dele, que continua no seu próprio caminho, achando que nas suas possibilidades, nas suas virtudes está tudo bem. Isto é um negar a dependência de Deus absoluta que todos nós temos. E a começar por o ser humano se joga contra a justiça de Deus. Esse Deus que oferece a oportunidade de mudança a partir desta atitude fundamental. Mas ser ignorado, resta apenas perder a vida eterna, a qualidade da vida, de uma vida com Deus, hoje e para sempre, e ficar debaixo do julgamento. Deus jamais vai pactuar com a inverdade, com aquele que conflita com ele, que é a verdade, e que leva a todo tipo de atitude, pensamento e ações erradas. Ele deve crescer na sua vida por ser a solução delineada e aquele que divide destinos, o Cristo. Ele deve crescer porque ele é a solução delineada através da fé grande. Crer. Quem crê, diz o verso 36, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Uma impossibilidade humana. Eu pensava que
Deus me daria a vida eterna se eu me tornasse merecedor, perfeito, e porque eu cumprisse isso e aquilo. O Evangelho de João, a mensagem de Cristo é que não é nada disso. O que é preciso é se crer. Uma palavrinha tão pequena, 3 letras, crer, mas de um peso tão grande, que quando ela cai na vida de alguém, é uma revolução total. Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, lemos nesta noite mais uma vez, diz que é preciso nascer de novo. Para o Nicodemos, um homem moral, religioso, de uma religião zelosa, um fariseu, exemplar na sociedade, Jesus diz: Nicodemos, eu sei que você é tudo isso, mas é preciso nascer de novo. Este crer que quando bate no coração humano, não é apenas uma mera atitude de concordância, de apenas achar interessante, mas aquele crer que é o receber, segundo o Evangelho de João, quando então isto entra na minha vida para me transformar completamente. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Na cruz, Ele morreu a nossa morte. Toda a nossa culpa caiu sobre Ele. Crer é crer a minha necessidade, sou pecador e preciso da morte dele. Ele morreu por mim. Quero este perdão que Ele, na sua graça, concede a mim. Tomou sobre Ele a minha culpa. Clamo pelo perdão que vem de Cristo, então. E jogo nos braços da graça de Deus. E por isso, então, entrego toda a minha vida a Ele. À luz daquilo que João Batista fez. Preciso servi-lo. Quero viver para Ele. É através da fé. É através da fé. Ele é a solução delineada que chega a nós através da fé. E aí nos dá a vida eterna. De que forma? Garantida. Quem nele crê tem a vida eterna. Tem a vida eterna. A proposta religiosa é sempre daquela que sempre está a postergar a vida eterna, isto é, colocar mais à frente, você precisa fazer isso. E até a proposta religiosa que sabe que o ser humano não consegue, e então cria a ideia de reencarnação muitas vidas para continuar. Quem é que saiu deste mundo realmente merecendo a vida eterna, a vida com Deus? Num segundo pensamos aquilo que deveria ser pensado, e no outro pensamos exatamente o que não deveríamos pensar. Se não for a graça de Deus, a fé apenas, não os meus méritos, mas me jogar naquilo que o Cristo fez na cruz por mim. E aí então Ele morreu a minha morte, e nasci a nova vida para Ele, no poder do Cristo ressurreto, um novo nascimento. Aí sim posso estar no reino de Deus. Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em Cristo eu morro para a vida antiga, no poder do Cristo ressurreto nasço para uma nova vida. No reino de Deus só tem cidadãos que nasceram no reino, não tem naturalizados. Você pode ser cidadão de um país naturalizando-se ou nascendo naquele país. No reino de Deus apenas uma forma, é preciso nascer no reino. O novo nascimento em Cristo pela fé. Mas porque é nos méritos dele, então a vida eterna é algo garantido, não é as minhas virtudes. Como poderia eu garantir a vida eterna nas minhas virtudes morais, religiosas, se não for a graça de Deus garantindo? E Ele fez tudo na cruz, não há o que acrescentar. Ele morreu de forma plena e suficiente pelas minhas misérias e minha distância de Deus, para que o perdão absoluto chegue à minha vida, e então um novo nascer, uma vida para Deus e com Deus aconteça. A vida eterna, novamente, não é uma questão da perpetuidade, de quão longa é, envolve isso, mas é primeiramente uma questão de qualidade. A vida com Deus no Evangelho de João é a vida eterna. Começa agora, não depois da morte, começa hoje, no novo nascimento, nascendo para o reino de Deus, pela fé, crendo em Cristo. Esta solução que foi delineada na história e se cumpre em Cristo. João Batista diz: chegou, aqui está Ele. A vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida com Deus. É a vida então servindo Deus. É a vida então onde o perdão absoluto chega ao meu coração. Sei que sou perdoado.
E por isso é a vida onde no meu coração há paz plena com Deus, porque eu sou perdoado, não baseado em meus méritos, mas nos méritos da grande graça de Deus em Cristo, o plano delineado. E então é a vida com significado. É verdade que eu trabalho, eu levanto para trabalhar todos os dias, eu constituo família, tenho os meus planos, mas tudo isso tem um significado eterno, tudo isso eu vivo para Deus. Há um propósito que me move em cada momento, cada projeto, cada ação. É com Deus, é para Deus, é a vida eterna, a vida da paz, do perdão absoluto, da paz permanente, vida eterna. Quando eu creio e nasço de novo, não sou do reino de Deus. Deus me colocou no reino. Agora Ele trabalha a minha vida. Ele está me ensinando e corrigindo. Sou dele. Nascer de novo, crer nesse plano delineado, não é consertar uma área ou um problema. Quantas pessoas estão querendo consertar uma área? Procuram uma igreja, vão atrás de religião. Eu tenho uma dada dificuldade, estou atravessando uma crise matrimonial, vou para a igreja. Estou numa crise financeira, vou para a igreja, vou procurar uma religião. Seja lá o que for, um drama, num aspecto de vida. Estou atravessando um edifício de depressão, vou procurar uma igreja, uma religião. É verdade que temos todas essas misérias, conflitos, e precisamos lidar com isto. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é algo que vem para atender uma área, uma dificuldade que temos. Talvez até por uma área, uma dificuldade, acabemos sendo levados a Ele. Não há nada de errado nisto. Mas no encontro com Ele é preciso um novo nascimento. Não é consertar uma área, mas é transformar o seu ser, ele crescer de forma absoluta. Nunca mais serei o mesmo. Cristo me transformou. Nasci de novo, pertenço ao reino. Há dramas, há problemas aqui nesta noite, vícios, atitudes imorais, orgulho, infidelidade, desonestidade, inveja, corrupção. Tudo isso precisa ser removido e limpo. Cristo carregou tudo isso na cruz. Mas lá Ele fez mais. Lá Ele morreu a sua morte, o seu próprio ser, por procuração, morreu. O jeito antigo, o seu coração longe de Deus morreu e nasceu de novo. A vida no reino de Deus agora e para todo sempre. Um novo nascimento. Este maravilhoso plano delineado, essa solução delineada por Deus e que Deus está realizando. Ele deve crescer na sua vida. Crescer a este ponto, nessa medida e nesta forma. Já aconteceu isto. Você já entendeu a sua insuficiência, diminuiu. Entendeu a suficiência de Cristo, Ele cresceu sobre você, ao ponto de você cair arrependido e crendo e clamar pelo perdão, pela misericórdia, a graça daquele que foi levantado na cruz, mas que venceu e vive eternamente. Ele deu uma nova vida. Já aconteceu isto? Algo tremendo. Quem já passou por isso sabe o que é. Não é estar na igreja. É verdade que quem nasceu de novo está na igreja e deve estar na igreja. Mas é possível estar na igreja e não ter nascido de novo. Não é estar na igreja batista. É primeiramente algo muito mais profundo e sublime. O nascer de novo. Ele realmente crescer na minha vida de forma absoluta. É meu Senhor, meu Salvador, para todo sempre. Vamos à presença do Senhor em oração.